Eu acredito que a depressão ela também tem outro pilar, além disso que você falou, né? Para você poder sair da depressão ou muitas vezes para não entrar, porque é difícil até explicar como é que você entra, né? Sim. Mas eu acho que também, independente da religião, né? A religião, né? Deus, o coração e tudo mais também te fortalece para que as coisas possam melhorar nesse sentido, né? Sim. A minha esposa, ela tá com depressão, acho que agora a gente pode dizer que uma ansiedade mais, né? Ela já teve uma depressão pior, né? E o que eu falava para ela dentro do que eu passei, né? Uma das coisas que eu me sentia bem era quando eu estava trabalhando. E quando eu estava trabalhando era onde? Quando eu estava no campo. Quando eu me fardava, trocava de roupa para ir para o treino, ou quando eu estava no jogo, eu esquecia totalmente que eu não estava com depressão, né? Os meus pais, o pessoal que sabia, tinha um pouco de medo, porque às vezes tinha medo de me dar um piripaque no meio do campo, sabe? Mas eu não tinha nem preocupação com isso. Mas até porque você estava focado ali, né? Eu estava focado exatamente ali. Entrava em hiperfoco. Não, e a depressão também é aquela coisa, né? Chega um ponto que as pessoas pensam em suicídio, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas eu fico pensando, se ele morrer no campo ali também era coisa que eu estava fazendo, para mim também tá bom, né? Se chega nesse ponto, mas realmente é uma coisa muito séria, um assunto muito difícil. No Cascavel, eu acho que eu posso falar o nome dele, porque foi uma vitória para todos nós, e vocês sabem quem que é, o João Pedro. Hoje ele está lá no Ipiranga de Erechim. O João jogou no Paraná comigo, né? Com o Matheus. E ele estava no... Onde o João estava? No Atlético Paranaense. Do Paraná foi para o Atlético Paranaense. Isso. Ele era do Atlético, né? Foi emprestado para o Paraná, mas ele estava no Atlético. E o João, cara, com depressão, no Atlético Paranaense e tudo mais. E chegou até nós que ele teria vontade de ir para o Cascavel, porque a família é da região, né? Liguei para ele. Falei, João, tô sabendo que você está com depressão. Uma das coisas importantes para mim é a família por perto. Eu tive depressão. Vem aqui e vamos conversar. Sem interesse nenhum esportivo primeiro. Ele foi. O João, cara, é desses caras de cognitivo alto, né? Fora da curva também. Ótimo jogador. E ele chegou e falou assim, a primeira coisa, João, eu sei que você tá vindo aqui por um propósito, que é se recuperar. Eu acho que a primeira coisa importante é a família por perto. Eu acho que você está fazendo a coisa certa se você vier para cá. Primeira coisa. Segunda coisa, se você se vincular ao clube, eu me responsabilizo contigo, primeiro, sobre a depressão e depois sobre o atleta. O que eu quero dizer para ti? Venha treinar. Se amanhã você não se sentir bem, não precisa vir treinar. Vamos pro jogo. Você quer concentrar? Às vezes você pode se sentir sufocado, ou às vezes você pode se sentir bem. Se você não se sentir bem, não precisa concentrar. E se você não quiser ir pro jogo, me avise antes que você está fora do jogo. Não tem problema. Seja no banco, seja... Eu quis proporcionar para ele um caminho que eu achava que poderia ajudar. Mas só que isso seria um dos caminhos, né? O trabalho, que foi uma das coisas que me ajudou a sair da depressão. E foi o que aconteceu. E aconteceu, o João um dia não tá bem, ele não ia treinar. E aconteceu ele falar assim, cara, não tô legal para ir pro próximo jogo. Eu falei, boa, então eu já preparo sem você pro jogo. Se quer ficar 2 dias em casa com a tua família, pode ficar, tal. E isso ia acontecendo poucas vezes, mas ia acontecendo. E no final das contas, ele foi importante para nós, esportivamente, porque eu falava com o Zé, né, o meu auxiliar, né? Falava, Zé, se o João for bem no jogo, e isso massageia o ego dele, automaticamente também isso dilui um pouquinho a parte da depressão para ele olhar as coisas boas, né? E isso literalmente ia acontecendo porque como o João é um bom jogador, ele dava um passe, ele estava sorrindo no outro dia. Aí no outro dia tinha folga, eu falava para ele, vai para casa. Era uma cidade próxima de Cascavel. Então isso ajudou muito o João a sair da depressão. E eu sempre falava para os caras, para mim, isso é um título para nós. A gente acabou perdendo o título paranaense, mas eu falei assim, cara, isso esportivamente, ela tem uma relevância, mas nunca e nunca vai ser só futebol. Hoje o João está feliz, jogando lá no Ipiranga, sem essa situação, não está tomando mais remédio, e graças a Deus está bem. Mas para mim, assim, é importante falar sobre esses assuntos e todos aqueles que eu falei para você lá atrás, sabe? Sobre financeiro, sobre empresários,
sobre pressa de jogar e tudo mais. E essa vitória com o João que a gente teve aí foi muito legal, porque eu me senti gratificado como ser humano. E eu acho que isso tem mais valor do que qualquer outra coisa como técnico.